Revelações dadas por Jesus à serva de Deus, Luísa Picarreta, no Livro do Céu. A cruz. Tu és uma criança ainda no caminho da cruz, por isso te sentes muito fraca. Quando tiveres crescido e tiveres conhecido como é precioso sofrer, então te sentirás mais forte. Por isso, apoia-te em mim, repousa, porque assim adquirirás força. Recordo que estive sempre resignada, mas então não conhecia a preciosidade da cruz, como o Senhor me fez conhecê-la no decorrer destes 12 anos. Jesus disse-me: Se tu soubesses que bem a cruz contém em si, como torna preciosa a alma, que joia de inestimável valor adquire quem tem o bem de possuir os sofrimentos. Basta dizer-te somente que, vindo à terra, não escolhi as riquezas, os prazeres, mas tive como amadas e íntimas irmãs a cruz, a pobreza, os sofrimentos e as ignomínias. Amada minha, queres ser bela? A cruz te dará os traços mais belos que se podem encontrar, tanto no céu como na terra. Tanto de apaixonar a Deus, que contém em si todas as belezas. Minha dileta, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores aquisições para ti. Não deve haver outro alvo senão a cruz, e esta te bastará por tudo. Amada minha, a cruz faz distinguir os réprobos dos predestinados. Bem como no dia do juízo, os bons se alegrarão ao ver a cruz. Assim, desde agora se pode ver se algum se salvará ou se perderá. Se ao apresentar-se à cruz, a alma a abraça com resignação, a leva com paciência, a beija e agradece a mão que a envia. É sinal de que é salvo. Se, ao contrário, ao apresentar-se à cruz, irrita-se, despreza-a e até me ofende, pode-se dizer que é um sinal de que essa alma se encontra pela via do inferno. Assim farão os réprobos no dia do juízo, que ao ver a cruz se afligirão e blasfemarão. A cruz diz tudo. A cruz é um livro que, sem engano e às claras notas, te diz e te faz distinguir o santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso do morno. A cruz comunica tal luz à alma que desde agora não só faz distinguir o bom do réu, senão faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu, quem deve ocupar um posto superior ou um posto menor. Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz, e, enxertando-se com ela, recebem maior brilho e esplendor. A cruz comunica tal esplendor à alma de torná-la transparente, e assim como quando um objeto é transparente, lhe podem dar todas as cores que se queira, assim a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar, não só pelos outros, mas também pela própria alma que os experimenta. Além disso, em um objeto transparente, logo se descobre o pó, as pequenas manchas e até qualquer escurecimento. Assim é a cruz, como faz transparecer a alma. Logo descobre os pequenos os defeitos, as mínimas imperfeições,
tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz, para ter a alma preparada para torná-la digna habitação do Deus do céu. Quem pode dizer o que compreendi da cruz e quão invejável é a alma que a possui? A vida humana é um jogo. Quem joga o prazer, quem o dinheiro e quem a própria vida, e tantos outros jogos que fazem. Eu também me deleito de jogar com as almas. Mas quais são estes jogos que faço? São as cruzes que envio. Se as recebem com resignação e me agradecem, eu me recreio e jogo com elas, agradando-me imensamente, recebendo por isso grande honra e glória, e a elas faço grandes aquisições. Minha filha, não sabes tu que a marca mais nobre que posso imprimir nos meus amados filhos é a cruz? Ó cruz, cátedra de sabedoria, só tu ensinarás a verdadeira santidade. Só tu ensinarás os heróis, os atletas, os mártires, os santos. Bela cruz, tu serás meu trono, e como devo partir da terra, tu ficarás em meu lugar. Eu te darei como dote a todas as almas. A cruz, um caminho cravejado de estrelas. Continua Jesus fazendo-se ver afligido. Assim que chegou, lançou-se em meus braços todo extenuado, como querendo um alívio. Participou-me um pouco dos seus sofrimentos e depois disse-me: Minha filha, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por estes sóis? Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida, nem de comprimento, nem de largura, e é quase incompreensível às mentes humanas. Isto porque, ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano, senão todo divino. E Jesus, fazendo-me ouvir a tua voz, que recria o meu ouvido, conversemos um pouco juntos. Eu te falei tantas vezes da cruz. Hoje, deixa-me ouvir-te falar da cruz. Eu me sentia toda confusa, não sabia o que dizer, mas ele me enviou um raio de luz intelectual e, para agradá-lo, comecei a dizer: Meu amado, quem te pode dizer que coisa é a cruz? Só a tua boca pode falar dignamente da sublimidade da cruz. Mas, já que queres que eu fale, está bem, faço-o. A cruz sofrida por ti libertou-me da escravidão do demônio e me desposou com a divindade, com nó indissolúvel. A cruz é fecunda e me sustém a graça. A cruz é luz e me desaponta do temporal e me descobre o eterno. A cruz é fogo e tudo que não é de Deus o transforma em cinzas, até me esvaziar o coração do menor fio de erva que possa estar nele. A cruz é moeda de inestimável preço, e se eu tenho, esposo santo, a fortuna de possuí-la, me enriquecerei de moedas eternas, até me tornar a mais rica do paraíso. Porque a moeda que corre no céu é a cruz sofrida na terra. A cruz faz-me conhecer mais a mim mesma. E não só isso, mas dá-me o conhecimento de Deus. A cruz enxerta-me todas as virtudes. A cruz é a nobre cátedra da sabedoria incriada, que me ensina as doutrinas mais altas, sutis e sublimes.
assim que só a cruz me revelará os mistérios mais escondidos, as coisas mais recônditas, a perfeição mais perfeita, escondida aos mais doutos e sábios do mundo. A cruz é como água benéfica que me purifica. Não só isso, senão que me fornece o nutriente, as virtudes. Faz-me crescer e só me deixa quando me conduz à vida eterna. A cruz é como orvalho celeste que me conserva e me embeleza, o belo lírio da pureza. A cruz é o alimento da esperança. A cruz é a tocha da fé obrante. A cruz é aquele lenho sofrido que conserva e mantém sempre aceso o fogo da caridade. A cruz é aquele pau seco que faz desvanecer e pôr em fuga toda a fumaça de soberba e de vanglória, e produz na alma a humilde violeta da humildade. A cruz é a arma mais poderosa que fere os demônios e me defende de suas garras. Assim que a alma que possui a cruz é de inveja e admiração aos mesmos anjos e santos, de raiva e desdém aos demônios. A cruz é o meu paraíso na terra, de modo que se o paraíso de lá, dos bem-aventurados, são as alegrias, o paraíso daqui são os sofrimentos. A cruz é a corrente de ouro puríssimo que me une contigo, meu sumo bem, e forma a união mais íntima que se possa dar, até fazer desaparecer meu ser e me transforma em ti, meu objeto amado, tanto de sentir-me perdida em ti e vivo de sua mesma vida. A cruz nos dá as linhas e a semelhança de Jesus. Continua meu adorável Jesus vindo apenas como sombra, e ao vir não diz nada. Esta manhã, depois de ter me renovado as dores da cruz por 2 vezes, olhando-me com ternura, enquanto sofria a dor das perfurações dos pregos, disse-me: a cruz é um espelho onde a alma vê a divindade, e contemplando-se nele, adquire os lineamentos, a semelhança mais perfeita com Deus. A cruz não se deve apenas amar, desejar, mas ter como honra e glória a mesma cruz. E isto é agir como Deus e tornar-se como Deus por participação, porque só eu me gloriei da cruz e considerei como uma honra sofrer, e a amei tanto que em toda a minha vida não quis estar um momento sem a cruz. Quem pode dizer o que compreendia da cruz por esse falar do bendito Jesus? Mas me sinto muda para expressá-lo com palavras. Ah, Senhor, peço-te que me mantenha sempre pregada na cruz, a fim de que, tendo sempre diante deste espelho divino, possa limpar todas as minhas manchas e embelezar-me sempre mais à tua semelhança. Mais que sacramento, a cruz sela Deus na alma. Encontrando-me em meu habitual estado, e mais com um pouco de temor por uma coisa que não é necessário dizer aqui, meu doce Jesus, ao vir, me disse: e ainda que sejam vasos sagrados, é necessário de vez em quando sacudi-los. Vossos corpos são tantos vasos sagrados nos quais faço minha morada. Por isso é necessário que de vez em quando lhes dê uma sacudida, isto é, que os visite com alguma tribulação, para fazer que eu esteja neles com mais decoro. Por isso fique calma. Depois disto, tendo recebido a comunhão e tendo-me renovado as dores da crucificação, acrescentou: minha filha, como é preciosa a cruz! Olha um pouco. O sacramento do meu corpo, ao dar-se à alma, une-a comigo, transforma-a,
até a tornar uma mesma coisa comigo. Mas ao consumir-se as espécies, desune-se a união realmente contraída. Mas a cruz não. Ela toma a Deus e o une com a alma para sempre. E para maior segurança, ela se põe como selo. Portanto, a cruz sela Deus à alma, de modo que jamais há separação entre Deus e a alma crucificada. Frutos da cruz. Tendo recebido a comunhão, meu doce Jesus fez-se ver todo a afabilidade, e como parecia que o confessor punha a intenção da crucificação, minha natureza sentia quase repugnância de submeter-se. Então, meu doce Jesus, para me animar, disse-me: Minha filha, se a Eucaristia é garantia da futura glória, a cruz é pagamento para comprá-la. Se a Eucaristia é só semente que impede a corrupção, e é como essas ervas aromáticas com as quais, ungindo os cadáveres, não se corrompem, e doa a imortalidade à alma e ao corpo, a cruz a embeleza, e é tão potente que, se houver dívidas contraídas, ela se faz fiadora e, com mais segurança, faz com que se lhe restitua a escritura da dívida contraída. E depois de ter cumprido todo o débito, com isso forma a alma o trono mais deslumbrante na glória futura. Ah, sim, a cruz e a Eucaristia se alternam juntas, e uma obra mais potentemente que a outra. Depois acrescentou: A cruz é o meu leito florido, não porque não sofresse dores atrozes, mas porque por meio da cruz dava à luz tantas almas à graça. Via brotar tantas belas flores que produziam tantos frutos celestiais. Assim que vendo tanto bem, tinha para meu deleite aquele leito de dor, e me deleitava da cruz e do sofrimento. Também tu, filha, toma como delícias as penas e te alegre de estar crucificada na minha cruz. Não quero que temas o sofrer, como se quisesses agir como preguiçosa. Ânimo, obra com animosidade e expõe-te por ti mesma a sofrer. Enquanto dizia isto, via o meu anjo que estava preparando para me crucificar. E eu mesma estendi os braços, e o anjo me crucificou. Oh, como gozava o bom Jesus de meu sofrer! E como estava eu contente, porque podia dar gosto a Jesus, sendo uma alma tão miserável. Pareceu-me uma grande honra para mim sofrer por seu amor. Festa da Cruz no Céu. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma e via todo o céu semeado de cruzes, pequenas, grandes, médias. As maiores mais resplendor davam. Era um encanto dulcíssimo ver tantas cruzes que embelezavam o firmamento, mais resplandecente que o sol. Depois disto, pareceu que se abria o céu e se via e ouvia a festa que os bem-aventurados faziam à cruz. Quem mais havia sofrido era mais festejado neste dia. Distinguiam-se de modo especial os mártires e os que haviam sofrido ocultamente. Eis, ó, como se estimava, nessa bem-aventurada morada, a cruz e a quem mais tinha sofrido. Enquanto via isto, uma voz ressoou por todo o empírico que dizia: Se o Senhor não mandasse as cruzes sobre a terra, seria como aquele pai que não tem amor pelos próprios filhos, que em vez de querer vê-los honrados e ricos, quer vê-los pobres e desonrados. O resto que vi desta festa não tenho palavras para explicá-lo. Sinto-o em mim, mas não sei manifestá-lo. Por isso faço silêncio.
Efeitos da cruz. Encontrando-me não pouco sofredora, meu adorável Jesus, ao ver todo, me compadecia e me disse: Minha filha, o que tens que sofres tanto? Deixe-me aliviar um pouco. E mas Jesus estava mais sofredor que eu. Assim que me deu um beijo, e como estava crucificado, me atraiu fora de mim mesma e pôs minhas mãos nas suas, meus pés nos seus. Minha cabeça apoiava sobre a sua, e a sua pobre e a sua sobre a minha. Como estava contente por me encontrar nesta posição, se bem que os cravos e os espinhos de Jesus me causavam dor. Eram dores que me davam alegria, porque eram sofridas por amor ao meu amado bem. Aliás, queria que aumentassem. Também Jesus, contente comigo, porque me tinha naquele modo em que me sentia atraída por ele. Parecia-me que Jesus me consolava e eu era consolação para ele. Então, nesta posição, saímos fora, e tendo encontrado o confessor, em seguida pedi por suas necessidades e disse ao Senhor que se dignasse fazer ouvir ao confessor, como é doce e suave sua voz. Jesus, para me contentar, dirigiu-se a ele e lhe falou da cruz, dizendo: A cruz absorve na alma minha divindade, a assemelha à minha humanidade e copia em si mesma minhas virtudes, minhas mesmas obras. Depois continuamos a girar mais um pouco, e ó quantas cenas dolorosas que trespassavam a alma de lado a lado. As graves iniquidades dos homens, que nem sequer se curvam perante a justiça. Ao contrário, lançam-se com maior furor, como se quisessem dar duplas feridas por cada ferida. E a grande miséria que eles próprios se preparam. Então, com grande amargura, nos retiramos. Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Então, é a cruz que revela a Deus a alma e faz conhecer se a alma é verdadeiramente de Deus. Pode-se dizer que a cruz descobre todas as partes íntimas da alma e revela a Deus e aos homens quem é esta alma. Minha filha, as cruzes e as tribulações são o pão da eterna bem-aventurança. Portanto, compreendia que sofrendo mais, mais abundante e mais saboroso será o pão que nos nutrirá na celestial morada. Ou seja, quanto mais se sofre, mais garantia recebemos da futura glória. A minha igreja parece estar a morrer, especialmente no que diz respeito às condições sociais, que aguardam ansiosamente o grito de morte. Mas coragem, minha filha, depois de teres chegado ao monte, quando levantarem a cruz, todos tremerão e a igreja deixará o aspecto de moribunda e recuperará o seu pleno vigor. Só a cruz será o meio para isto. Como só a cruz foi o único meio para preencher o vazio que o pecado tinha feito e para unir o abismo de distância infinita que havia entre Deus e o homem. Assim, nestes tempos, só a cruz fará levantar a fronte da minha igreja, corajosa e resplandecente para confundir e pôr em fuga os inimigos. Minha filha, na criação, eu dei à alma minha imagem. Na encarnação, dei minha divindade, divinizando a humanidade. E no mesmo ato em que se encarnou a divindade na humanidade, naquele mesmo instante, se encarnou na cruz. Assim que desde que fui concebido, me concebi unido com a cruz. E se pode dizer que assim como a cruz foi unida comigo na encarnação, no seio de minha mãe, assim a cruz forma outras tantas encarnações minhas
no seio das almas. E assim como forma minha encarnação nas almas, assim a cruz é a encarnação da alma em Deus, destruindo-lhe tudo o que é de natureza humana e enchendo-a tanto da divindade de formar uma espécie de encarnação. Deus na alma e a alma em Deus. Eu fiquei como extasiada ao ouvir que a cruz é a encarnação da alma em Deus, e ele repetiu: não digo união, mas encarnação, porque a cruz se intromete tanto na natureza de chegar a transformar a mesma natureza em dor. E onde está a dor, aí está Deus. Sem poder estar separados, Deus e a dor. E a cruz, formando esta espécie de encarnação, volta à união mais estável, e muito mais difícil é a separação de Deus com a alma, assim como é difícil separar a dor da natureza, enquanto que com a união facilmente pode ocorrer a separação. Entende-se que não são encarnações, mas semelhanças de encarnações. A alma, quanto mais golpes da cruz a abatem, tanto mais luz adquire. Encontrando-me um pouco sofredora, o bendito Jesus, ao vir-me, disse: filha amada minha, quanto mais atingido o ferro, mais brilho adquire, e ainda que o ferro não tivesse ferrugem, os golpes servem para mantê-lo brilhante e sem pó. Assim que qualquer que se aproxima facilmente se olha refletido naquele ferro, como se fosse um espelho. Assim a alma, quanto mais os golpes da cruz a abatem, tanta luz adquire e se mantém limpa qualquer mínima coisa, de modo que qualquer que se aproxima se olha dentro como se fosse espelho, e naturalmente, sendo espelho, faz seu ofício, isto é, de fazer ver se os rostos estão manchados ou limpos, se bonitos ou feios. E não só isso, senão que eu mesmo me deleito de ir a me olhar nela, pois não encontro nela nem pó nem outra coisa que me impeça de fazer refletir nela minha imagem. Por isso, amo sempre mais. Características dos filhos de Deus: amor à cruz, amor à glória de Deus e amor à glória da Igreja. Continuando meu pobre estado de privações e de amargura indizível, no máximo se fez ver em silêncio, e esta manhã me disse: minha filha, as características dos meus filhos são amor à cruz, amor à glória de Deus e amor à glória da Igreja, até expor a própria vida. Quem não tem estas três características, em vão se diz meu filho. Quem se atreve a dizê-lo é um mentiroso e traidor, que trai a Deus e a si mesmo. Olhe um pouco em você, se as tem, e desapareceu. Depois que tirei aquela coroa de espinhos, toda despedaçada, a uni de novo, e sabendo que o maior prazer que se possa dar a Jesus é o sofrer por ele, tomei-a e afundei sobre a minha cabeça. Tendo recebido a comunhão, estava pensando como oferecer uma coisa mais especial a Jesus, como atestar-lhe meu amor e dar-lhe um maior gosto. Então lhe disse: caríssimo Jesus meu, ofereço-te o meu coração para a tua satisfação e como louvor eterno, e ofereço-te a mim mesma, até mesmo as partículas mínimas do meu corpo, como tantos muros para os pôr diante de ti, para impedir qualquer ofensa que te seja feita, aceitando-as todas sobre mim, se possível, e a teu prazer até o dia do juízo. E porque quero que minha oferta seja completa e te satisfaça por todos, tenho intenção de que todas as penas que sofrerei,
ao receber sobre mim as ofensas, te recompensem de toda aquela glória que te deviam dar os santos que estão no céu, quando estavam na terra, aquela que te deviam dar as almas do purgatório, e aquela glória que te deviam dar todos os homens, passados, presentes e futuros. Ofereço-te por todos em geral, e por cada um em particular. Assim que terminei de dizer isto, o bendito Jesus, todo comovido por tal oferta, me disse: Minha amada, tu mesmo não podes entender o grande contentamento que me deste com te oferecer deste modo. Curaste-me todas as minhas feridas e me deste uma satisfação por todas as ofensas, passadas, presentes e futuras. E eu tê-la-ei em conta por toda a eternidade, como uma joia preciosa que me glorificará eternamente. E cada vez que a veja, te darei nova e maior glória eterna. Minha filha, não pode haver obstáculo maior que impeça a união entre mim e as criaturas e que se oponha à minha graça que a própria vontade. Tu, que me ofereceste o teu coração para a minha satisfação, te esvaziaste de ti mesma, e te esvaziei de ti. Tudo me verterei em ti, e do teu coração me virá um louvor que me trará as mesmas notas dos louvores do meu coração, que continuamente dá ao Pai, para satisfazer a glória que não lhe dão os homens. Enquanto dizia isto, via que, mediante minha oferta, saíam de todas as partes de mim mesma muitos rios que se derramavam sobre o bendito Jesus, e que depois, com ímpeto e mais abundantes, os derramava sobre toda a corte celestial, sobre o purgatório e sobre todas as nações. Ó bondade de meu Jesus, ao aceitar um tão mísero oferecimento, que o recompensa com tanta graça. Ó prodígio das santas e piedosas intenções, se em todas as nossas obras, mesmo triviais, nos aproveitássemos delas, que negócio não faríamos? Quantas propriedades eternas não adquiriríamos? Quanta glória demais não daríamos a nosso Senhor?